Olá, sou Pedro Rezende, da área da comunicação do 23º Conselho Regional Espírita de Minas Gerais. O vídeo que você vai assistir agora é parte do 9º CONICE, Congresso de Iniciação Científica, que aconteceu no dia 21 de agosto de 2022. Para facilitar, criamos uma playlist nesse canal onde você vai encontrar todos os vídeos, no total de 21 vídeos. Eles vão ser postados do dia 10 de setembro até 30 de setembro e serão encontrados na playlist aqui em cima no card, bem como também na descrição do vídeo, junto com as informações do vídeo que você está prestes a assistir. Antes do vídeo começar, quero saber uma coisa. Você já é inscrito no nosso canal? Ainda não? Então se inscreve, ativa o sininho para que o YouTube entregue mais conteúdo como esse para você. Você pode também ajudar compartilhando esse conteúdo com outras pessoas que gostem do mesmo assunto e pedindo para que elas também façam inscrição. Não esqueça aquele joinha que indica que você está gostando do conteúdo e o YouTube pode te mostrar mais conteúdo como esse. Agora, sem enrolação, vamos para o vídeo. Passamos agora para uma resenha de um livro. O livro é O Progresso, de Leon Denis, e a resenha foi elaborada por Clícia Fontinelli Oliveira, de Fortaleza, Ceará. Bem, gente, eu estou aqui de volta, né? E agora eu vou falar para vocês um pouquinho do livro O Progresso, um livro de Leon Denis. E antes de falar a resenha, eu só quero dizer que o livro O Progresso, ele é resultado de duas conferências de Leon Denis, quando ele fez no começo dos anos 1880, né? E esta obra, ele vai fazer uma relação entre o progresso político, o progresso social e o progresso religioso com o progresso na imortalidade, ou seja, com o progresso espiritual. E vai demonstrar, tá, que o progresso é uma lei de Deus, né? Ou seja, uma lei natural, que nós humanos podemos até retardá-lo, né, mas nunca podemos detê-lo como um todo, né? E aí eu fiz uma resenha, né, que eu pretendo agora compartilhar com vocês. O nome da minha resenha é Para Conhecer Considerações sobre o livro O Progresso, de Leon Denis. Com referências em postulados espíritas, especialmente nas leis morais, no livro O Progresso, que é fruto de conferências realizadas nos idos de 1880, Leon Denis traça um paralelo entre as instituições de outrora e aquelas que surgiram na França pós-Revolução de 1789 e que voltaram à cena com a proclamação da Segunda República Francesa, já na metade do século XIX. Há em sua análise o entusiasmo dos primeiros tempos em que o liberalismo e a democracia moderna, fundidos a ideais humanitários, ganhavam corpo em contraposição ao absolutismo e às formas arcaicas de organização econômica e social de uma França monárquica ainda tão recente na memória do país, e apontavam uma perspectiva de justiça social. Diante disso, a leitura do livro deve ser feita com reservas ante os trechos entusiastas à nova ordem que se consolidava à época, que é a ordem capitalista. Como doutrina filosófica que busca, através de uma ciência de observação e análise do mundo dos espíritos, provocar em seus adeptos transformações morais pelo refletir, agir e refletir no bem, o espiritismo se torna uma ferramenta útil para nortear a vida humana. Por conseguinte, influi na aplicação da moralidade em nosso cotidiano e na construção de uma ética para se viver em sociedade, construindo o bem comum. O exercício, porém, de relacionar as leis universais que o espiritismo apregoa com o contexto social em que se vive, que é a proposta de Leon Denis em O Progresso, tem suas limitações históricas. Daí a necessidade de novas atualizações nas interpretações que associam corpo doutrinário a contextos históricos e conjunturas distintas, conforme avançam o curso da história humana e a nossa compreensão espírita sobre esse caminhar.
E aqui eu quero só fazer um reforço. O que nós temos que estar atualizando, aprimorando, são as nossas interpretações sobre o legado que Kardec deixou, tá? Continuando ainda em relação ao livro. Todavia, né, apesar de a interpretação de Leon Denis estar datada à época dele, a lógica que vai permear o livro sobre como o progresso moral do indivíduo, que é entendido como espírito imortal, desencadeia o progresso social, por conseguinte, o progresso das instituições, deve ser considerada atual, posto se basear no conjunto imutável das leis divinas. Ademais, o exercício de Denis em refletir sobre as vidas individual e coletiva, observando as consequências das escolhas desse indivíduo para o coletivo e do coletivo para esse indivíduo, deve ser tomado como exemplo e nos impulsionar a realizar o mesmo esforço, mas agora com os olhos de quem vive o século XXI. O livro Progresso demonstra, sim, a atualidade do Espiritismo como lupa que ajuda a desvendar as causas do estado das coisas em que vivemos. Afinal, distanciada de análises datadas, portanto, limitadas e limitantes, é que se destaca a universalidade do Espiritismo, por este se pautar em leis que regem a moral humana e que fazem parte das leis da natureza, posto serem feitas por Deus. Criação que, por nascer da fonte maior de bondade e justiça, corre para a fraternidade e amor universais. Em outras palavras, retornam ao Criador, que é Deus, à medida que progridem as criaturas. Direi mais, aqueles que assumem a tarefa de olhar a vida humana, especialmente a vida de relações, sob a ótica espírita, exige-se uma conduta sóbria pelo esforço de não se levar pelos arroubos das paixões que as ideias de sistema inflamam. É salutar o diálogo com as correntes de pensamento que formam as utopias e as ideologias, desde que não se queira fazer o espiritismo refém de nenhuma delas. Por mais atraente que possam parecer as demais doutrinas, o espiritismo tem seu próprio fundamento, que são as leis eternas, as leis morais, ou seja, as imutáveis leis de Deus. O espiritismo se reserva a toda a humanidade, independente de credos, raças, gêneros ou classes sociais. Esse pensamento é compartilhado tanto por Leon Denis como também por um pesquisador que nós conhecemos bem, que se chama Herculano Pires. Bem, coerente com a lei da reencarnação, na qual se apoia a doutrina espírita, compreende que o status e as características da persona que a alma assume são circunstanciais, conforme as necessidades desta, em cada encarnação. Junto da sobriedade na análise e no debate, a caridade se torna imprescindível. Ademais, não se constrói uma sociedade fraterna com violência, nem das armas, nem das palavras, pois haveria aí uma contradição de termos e práticas que tanto a lógica como a história humanas já demonstraram. Podemos então nos perguntar por que o espírita se ocuparia com as coisas mundanas, visto ter como meta maior a transformação de sua moral. Coisa que só acontece de maneira individualizada, pois o transformar da alma se dá pelo progresso conquistado, através do conhecimento intelectual e moral do qual a alma se apropria, a partir do aprendizado que alcança e cujas peculiaridades são conforme cada subjetividade, melhor dizendo, conforme cada espírito encarnado. Recordando o texto O Homem no Mundo, presente em O Evangelho segundo o Espiritismo, é dada ao encarnado a regalia de viver e usufruir da vida material desde que ele haja com equilíbrio e no esforço para não se perder nas ilusões da matéria, mantendo em primeiro lugar a importância da vida espiritual. Observando a lei de sociedade explicitada em O Livro dos Espíritos, que demonstra a necessidade do convívio entre os seres humanos para que estes tenham a oportunidade de cultivar virtudes e combater seus vícios, podemos ter aí também um outro aspecto que nos justifica o diálogo que o espírita pode fazer com o mundo. Guiada, por fim, pela máxima dos ensinamentos de Jesus Cristo, que se resume em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo,
e que na doutrina espírita se apresenta pelo lema fora da caridade não há salvação, fica evidente a relação intrínseca entre se transformar moralmente e fazer o bem ao próximo. Não há transformação moral sem a prática da caridade. E não há caridade sem transformação moral. Haja vista ser fundamental a virtude da humildade para que se possa fazer o bem indistintamente, ser indulgente e perdoar. Diante disso, sob pena de se distanciar da lei de justiça, amor e caridade, é impossível virar as costas à vida coletiva ou restringi-la somente a seus pares. Afinal, por mais que o parentesco corporal incida na educação do espírito encarnado, há uma ligação muito mais forte que é o parentesco espiritual. Somos espíritos e encarnados fazemos todos parte da mesma família que se chama humanidade. Olhar e cuidar somente de si ou dos seus é antes um sinal de egoísmo e de acomodação do que de impotência ou de humildade, como alguns querem fazer saber. Afinal, o dever, essa obrigação moral que cada ser humano tem no íntimo, que é a batalha travada pela alma contra os vícios que possui, começa precisamente no ponto em que tuas escolhas ameaçam a felicidade do outro. Além disso, se o sentido da encarnação é atingir a perfeição, é também contribuir para a criação de Deus. É claro, porém, que cada alma encarnada traz consigo tarefas por cumprir e a liberdade de escolha que direciona seu caminhar pela Terra. Por isso, é inútil e anti-espírita exigir que o outro siga na mesma estrada que tu consideras adequada. Obrigar o outro a caminhar sob teus passos é uma atitude antidoutrinária, porque a liberdade de pensamento, a liberdade de consciência e a liberdade de escolha estão, junto com a caridade, no âmago do Espiritismo. Voltemos agora, mais precisamente, ao livro de Leon Denis. O primeiro ponto a destacar é o esclarecimento que Denis faz logo na apresentação desta obra. Diz o autor que deixará de lado a discussão sobre o progresso material para dar atenção somente ao progresso moral, que ele apresenta como sinônimo de aspiração pelo melhor, pelo belo, pelo bem, uma força íntima e maravilhosa que distingue o homem do animal. Ele vai além. Segundo Denis, do ponto de vista social, o progresso é a caminhada para um estado de coisas cada vez mais de acordo com a justiça e a razão. Caminhada esta construída pelo esforço humano, pelo esforço de um ser que é livre no seu pensar e em suas escolhas. Já neste início, Leon Denis demonstra a ligação entre a lei do progresso, lei do trabalho e lei de liberdade. Relação esta a que o ser humano, por mais que relute, está submetido, porque é a ordem das coisas feitas por Deus, uma ordem universal e eterna. Assim, o desejo do melhor, do belo e do bem, embutido em cada ser humano, impulsiona a vontade de alcançar esta condição de progredir. Vontade esta que, para se realizar, precisa ser firme, necessitando do esforço de cada alma para destruir os vícios e alcançar o patamar das virtudes. E como já bem falamos, para que o avançar moral aconteça, é fundamental a vida de relações, na qual poderemos vivenciar a praxis espírita. Aqui, eu não sei se eu posso ainda continuar a resenha, não sei como é que está aqui o tempo, me ajudem, meninos, se eu posso finalizá-la. Aí, se não, eu diria que quem quiser finalizá-la, quem quiser lê-la como um todo, pode procurar os anais aí do CONICE para, enfim, ter o acesso a todo o material, porque ela é um pouquinho grande, né? Não sei aí, Jeane, que aí tem mais uma. Então vamos convidar os nossos companheiros, né, a entrar no site, né, por conta do nosso tempo. Ok, Clícia? Agradecemos a participação de Clícia. Muito obrigada.